E aqui comigo no estúdio, Zé Márcio Camargo, que é economista e faz parte da equipe de Henrique Meirelles, que é candidato à presidência. Zé Márcio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde. Bom, Zé Márcio, você está na equipe de Henrique Meirelles, que é tido aí como um dos principais economistas do país. Inclusive, ele usa na campanha muito o Chame Meirelles, né? Porque Lula o chamou para ter um aval, uma credibilidade maior no mercado financeiro, como das expectativas naquela época do Banco Central. E Temer, quando assumiu uma situação de crise, o chamou para ser ministro da Fazenda. E se imaginava desde o início que, exatamente pelo momento delicado da economia brasileira, ele pudesse ter um apoio maior, especialmente de mercado financeiro, que a gente sabe que o mercado gosta de uma política mais conhecida, que não traga surpresas, riscos maiores. O que você acha que faltou para que essa posição dele, a experiência que ele teve em situações de crise, pudesse alavancar um apoio maior? Em primeiro lugar, eu acho que realmente o Meirelles não precisa dizer quais as qualidades dele. Quer dizer, ele tem um passado que está aí. Os últimos 2 anos foram extremamente importantes. Ele implementou uma série de reformas que realmente fizeram a maior diferença. A economia saiu de uma queda do PIB de 3,8% em 2015 e 3,5% em 2016 para um crescimento de 1,1% em 2017, que é uma virada de 4,6 pontos de porcentagem, que não é pouco, tá certo? Mas cresceu muito pouco? Não, saiu de menos 3,5 para mais 1,1, a diferença é 4,6 pontos de porcentagem. Taxa de desemprego chegou a bater 13,7 e caiu. Então, quer dizer, a pergunta é por que quer dizer, acho que a sua pergunta me leva a perguntar o seguinte: por que a população como um todo não percebeu ainda essas vantagens do candidato Henrique Meirelles? Eu acho que um pouco tem a ver com o momento político do país. Quer dizer, eu acho que a população desde 2013, né, quer dizer, que teve uma tendência aos extremos, quer dizer, de um lado e de outro. E, quer dizer, quando você vem com uma proposta que é uma proposta séria e mais uma proposta que toca nos problemas, com todos os custos de resolver esses problemas e todos os benefícios, é muito mais difícil realmente de você conseguir apoio. Então, eu acho que tem um pouco a ver com o momento político do país. E tem a questão do gradualismo do ajuste da economia, que quando a gente fala, por exemplo, em retomada de crescimento, inflação baixa, havia um questionamento, ainda há, questionamento geral da população, porque o país ainda sente muito os efeitos da crise, né? Então, por mais que Meirelles fale que ele provocou essa mudança, essa virada, essa saída da recessão, essa saída não é muito perceptível para a sociedade. Eu acho que esse é um problema que o próximo governo possa ter também, porque vai ser difícil você promover os ajustes necessários e ao mesmo tempo garantir crescimento. Qual seria a alternativa dessa situação para se buscar um ponto de equilíbrio, Zé Márcio? Olha, a primeira coisa, eu acho que tem uma coisa que é muito importante e que tem que ser falado. Quer dizer, o Brasil não vai a lugar nenhum enquanto não resolver o seu problema fiscal. E para resolver o seu problema fiscal vai ser fundamental fazer uma reforma da Previdência. O Brasil gasta 13% do PIB com Previdência, tem 9% da população com 65 anos ou mais. Países que têm 9% da população com 65 anos ou mais gastam em média 4,5% do PIB com Previdência. O governo federal brasileiro gasta 57% da receita total do governo federal brasileiro vai para Previdência e Assistência Social. Isso é um escândalo, tá certo? Em média, as pessoas no Brasil se aposentam com 55 anos de idade. Então, o que acontece é o seguinte: 70% do orçamento público vai para Previdência e funcionários públicos. Não sobra nada para nada. É por isso que a economia não cresce. Não sobra nada para investimento, não sobra nada para educação, não sobra nada para saúde, não sobra nada. Tá certo? Então, você precisa de fazer uma reforma que faça com que sobre dinheiro para os programas que são fundamentais para gerar crescimento. Esse é um problema fundamental. É por isso que a gente tem lá como nossas principais prioridades uma reforma da Previdência para diminuir o gasto com a questão previdenciária. E é importante deixar claro que essa reforma que está no Congresso é uma reforma que ataca fundamentalmente privilégios. Os aposentados pobres não são nem nada afetados, porque o pobre no Brasil já se aposenta com 65 anos de idade, porque ele se aposenta por idade, ele não consegue contribuir por 35 anos e se aposentar mais cedo. Então, na verdade, essa proposta que está aí, o que ela faz é fazer com que os ricos contribuam para financiar a aposentadoria dos pobres. É uma proposta que reduz a desigualdade do sistema, diminui os privilégios, tá certo? E a gente
vai fazer força para aprovar esta proposta que está aí. Além disso, quer dizer, a gente vai tentar diminuir a quantidade de renúncias fiscais que existem no governo, no orçamento do país. Quer dizer, hoje você tem uma renúncia fiscal de 310 bilhões de reais por ano. Aí inclui renúncia fiscal para produzir automóvel, para a Zona Franca de Manaus, para milhares de coisas, tá certo? E está lá, para a indústria química, está lá há anos. A nossa ideia é rediscutir isso aí, recolocar no processo de redefinição de prioridades essas renúncias fiscais. A gente tem alguns projetos na cabeça. Por exemplo, nós queremos universalizar acesso à creche para crianças de 0 a 6 anos. No Brasil, só 30% das crianças têm acesso à creche. Nossa ideia é criar um programa similar ao ProUni, que você garante incentivos fiscais para creches privadas, para que elas aceitem alunos de famílias pobres. Mas é necessário garantir os incentivos fiscais. Você tem que tirar de alguém para fazer esse programa. A nossa avaliação é que esse programa é absolutamente prioritário, tá certo? Porque sem creche, quando o aluno chega lá com 6, 7 anos de idade, ele já está muito defasado. Então, ele tem muita dificuldade de acompanhar os outros alunos que fizeram creche, tá certo? Então, essa lógica da situação é extremamente difícil de você, na atual situação fiscal do país, é quase impossível o país crescer. Agora, só o corte de desonerações já daria suporte para esses gastos, e gastos que são necessários na área social, e aí não só em relação à creche, que é o que eu falava daquela necessidade de a sociedade ter percepção de que a situação está melhorando, que tem algum alívio no bolso do consumidor, da baixa renda, daquele que está desempregado. Inclusive, Meirelles promete uma geração imensa de emprego, e ele acabou quase de sair do governo. E nós tivemos até alguma recuperação, mas uma recuperação muito pequena diante das necessidades. Então, como seria essa virada? Em que prazo você acha que poderia ser obtido algum resultado efetivo? Duas coisas importantes. A primeira coisa importante, a recessão foi tão forte, tão dura, tá certo, que realmente é difícil de ver a recuperação. Mas em 2017 foram criados 1.850.000 postos de trabalho na economia brasileira. Não é pouco. Por mais, agora, é claro que quando você tem 14 milhões de desempregados, criar 1.850.000 postos parece que não é nada, é um pingo no oceano. Mas o ponto é o seguinte, é assim que começa. Tá certo? É assim que a gente começa. Foram criados 1.850.000 postos de trabalho. É bastante coisa, tá certo? A economia só cresceu 1,1%. A taxa de desemprego saiu de 13,7% da força de trabalho para 12,4%. É uma queda de 1,3 pontos de porcentagem. Novamente, parece pouco, é claro, eram 14 milhões de desempregados, agora são 12, tá certo? Mas olha, ao longo entre 2013 e 2014, tá certo? O país cresceu em média 3,56% ao ano, em média, tá certo? Ao longo desse período, a queda no desemprego foi em média de 0,56 pontos de porcentagem ao ano. O ano passado, o desemprego caiu 1,4 pontos de porcentagem, com a economia crescendo 1,1%. É uma queda muito forte, ao contrário do que a percepção mostra. Eu concordo com você, a percepção é uma percepção dura, porque a recessão foi muito forte. Agora, como é que você pode gerar emprego no futuro? A forma de gerar emprego no futuro é investir em infraestrutura. E, como eu falei no começo, o Estado não tem dinheiro para investir em infraestrutura. Isso significa que a gente tem que criar condições para o setor privado investir em infraestrutura. Você tem 7.400 obras paradas. A primeira coisa é voltar a colocar essas obras em funcionamento e acabar essas obras. Segunda coisa importante é o seguinte, o processo de concessões no Brasil é extremamente complicado, demorado, tem interferência da justiça, das agências reguladoras, etc. A nossa ideia é simplificar o processo de concessões, tá certo? Sair de concessão para autorizações, que são coisas muito mais simples, tá certo? E que muito mais rápidas e que atraem o capital privado. Terceira coisa importante é dar independência de verdade às agências reguladoras, tá certo? Você ter uma regulação estável. Mas independência política também. Política também, claro.
Tá certo? Não, e é exatamente isso, que a questão é o seguinte, é como ter uma regulação estável. Por que a regulação estável é fundamental? Porque infraestrutura é um investimento de longo prazo. Depois que a empresa investe, é como enterrar o dinheiro. Uma vez que você construiu a estrada, acabou. Não tem jeito de você pegar aquele dinheiro de volta, tá certo? Isso significa o seguinte, se você faz uma concessão, tem lá um pedágio que foi definido no processo de concessão, se depois o governo tenta mudar este pedágio, tá certo? O concessionário perde. E nós temos aquele desastre no setor de energia, né? Que estamos pagando a conta até agora. Estamos pagando a conta até hoje daquele desastre da redução dos preços forçados no setor de energia. E até hoje o preço da energia continua subindo mais do que a inflação. Uma das razões é exatamente aquela loucura que foi feita lá em 2012 pela ex-presidente Dilma Rousseff. Então, quer dizer, esse tipo de coisa é que a gente acha, que nós achamos que vai dar os incentivos necessários para você gerar investimento em infraestrutura. O investimento em infraestrutura, ele gera emprego por duas razões fundamentais. A primeira é porque ele é intensivo em mão de obra, tá certo? Então ele vai gerar emprego na construção civil e etc. diretamente. Mas tem uma segunda razão que é até mais importante do que essa. E a segunda razão é que o investimento em infraestrutura, ele gera ganhos de produtividade em todos os setores, todos os outros setores da economia. Quando você tem telefonia celular, acesso generalizado à telefonia celular, todo mundo tem ganhos de produtividade, ou seja, você tem uma externalidade que nós chamamos positiva muito grande, que gera ganhos de produtividade, aumento de lucro e aumento de investimento nos outros setores e, consequentemente, mais crescimento e mais geração de emprego, tá certo? Agora, Zé, mas a gente tem o diagnóstico dessas deficiências do Brasil em relação à infraestrutura, a dificuldade de se gerar mais empregos, necessidade de avançar com concessões. Henrique Meirelles esteve lá, né, lidando com todas essas dificuldades, inclusive em relação à reforma da Previdência. Então me preocupa muito a conjuntura, o contexto político que nós temos no Brasil, o quanto que ele emperra boas iniciativas. Tudo é muito difícil. Você falou das concessões, a gente tem um corporativismo muito forte, a gente tem uma representatividade de determinados setores no Congresso que batem pesado quando vem alguma coisa que vai mexer com o próprio interesse deles. A gente tem iniciativas para aumentar gastos e não para reduzir despesas. Então me preocupa qualquer candidato, porque a gente vê Henrique Meirelles, ele estava do lado do governo, ele tinha esse respaldo da responsabilidade na gestão da economia e não conseguiu avançar tanto quanto queria. Que cenário você vê para o Brasil? Não só com o Henrique Meirelles, mas nós temos, por exemplo, dificuldades ou dúvidas em relação à governabilidade, por exemplo, dos dois candidatos que estão despontando. De um lado, Haddad, porque ele vem com a marca do impeachment de Dilma, ele vem com o fato de Lula estar preso. E Bolsonaro, que não tem um histórico de grandes alianças, né? E tem uma postura diferenciada em relação aos políticos de modo geral. Então, como driblar toda essa situação e levar adiante um bom programa? Tem duas coisas, aí tem duas perguntas, né? Uma pergunta é sobre o que aconteceu nos últimos 2 anos, o que foi possível fazer, no fundo, e a outra tem a ver com o futuro. Mas eu acho que é um pouco de amostra do que se pode esperar, porque o Brasil não vai mudar tanto. Mas eu vou discordar um pouco de você sobre essa coisa. Quer dizer, eu acho que os últimos 2 anos foram extremamente férteis em reformas na economia brasileira. Você aprovou reformas que eram impensáveis e que estavam na pauta há 40, 50 anos atrás. Vou dar 2 exemplos, que são 2 exemplos muito importantes. Depois eu vou falar os outros. Mas, por exemplo, a reforma trabalhista, ela estava na pauta desde a década de 80. Certo? E foi aprovada uma reforma extremamente importante, muito fundamental para a economia brasileira no futuro. A terceirização estava na pauta desde a década de 90 do século passado. Tá certo? E foi aprovado, quer dizer, com muito... foi ótima a aprovação da terceirização. Vai gerar um enorme ganho de produtividade e redução de custo de produção no Brasil, que eu costumo dizer que se a legislação internacional sobre terceirização fosse igual à brasileira antiga, o smartphone não existiria, porque o smartphone é todo terceirizado. Cada pecinha da
dessa geringonça é produzida num lugar do mundo via terceirização. Nem os Estados Unidos não têm o controle total da produção. Não, nada. Não se produz nada nos Estados Unidos. Esse é o ponto fundamental. Então, quer dizer, eu acho que isso foi fundamental. Agora, só isso dois exemplos. Agora, eu te dou outros. O teto do gasto é espetacular como reforma. Tá certo? A partir de agora, o teto do gasto vai exigir dos governos reduzir o gasto público. Tá certo? E a partir de agora, os deputados vão ter que dizer quais são as suas prioridades, porque toda vez que um deputado falar e dizer o seguinte: eu quero aumentar gasto para aumentar a renúncia fiscal para produzir automóvel, ele vai ter que dizer de onde é que vem o dinheiro, porque vai bater no teto. Então, para financiar, como eu estou dizendo aqui, para fazer as creches, para financiar as minhas creches, eu vou ter que dizer de onde é que vem o dinheiro, tá certo? Então, nós vamos mudar a forma de fazer o orçamento no país. Hoje, no país, quando as pessoas, o deputado vai lá e fala: eu quero dar dinheiro para produzir automóvel, sei lá, para produzir algum produto petroquímico, tá certo? Ele não precisa dizer de onde é que vem. Mas a gente sabe onde é que vem. Vem ou de aceleração da inflação, ou de aumento de carga tributária, ou de aumento do déficit, consequentemente aumento da dívida e consequentemente aumento da taxa de juros e consequentemente menos crescimento. Mas a população não sabe disso. Agora, com o teto do gasto, a população vai saber: o fulano de tal votou a favor disso e tirou dinheiro daqui para financiar aquilo ali. Tá certo? Isso é uma mudança na forma de fazer o orçamento. A segunda parte a gente fala daqui a pouquinho, Zé, mas a gente tem um rápido intervalo agora. Nós vamos continuar discutindo exatamente a situação que o próximo governo vai ter de encarar em relação a todos esses pontos que foram colocados pelo Zé Márcio. Eu estou aqui com o Zé Márcio Camargo, que é economista da equipe de Henrique Meirelles. Nós estamos dando prosseguimento à série de entrevistas com economistas ligados aos principais candidatos à presidência da República. Um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho. 2h29, voltamos com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem, nos siga pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Eu estou aqui com o Zé Márcio Camargo, que está falando do programa econômico de Henrique Meirelles. Nós falávamos do que foi feito ou deixou de ser feito enquanto ele estava à frente do Ministério da Fazenda, mas eu questionei o Zé Márcio antes do intervalo a respeito das dificuldades que quase inevitavelmente os próximos governantes ou o próximo governo vai ter de enfrentar. E eu queria adicionar alguns questionamentos que eu estou vendo aqui dos nossos internautas, ouvintes aí seguindo pelo Facebook, Zé Márcio, todo mundo querendo saber como é que vai ser paga a dívida, a redução da dívida, porque vários candidatos têm falado em soluções meio fáceis desse sentido, né? Outro, redução de carga tributária. Você falou em corte de desoneração para viabilizar um amplo programa de creches para a população até 5 ou 6 anos, não é? Até 6 anos. Até 6 anos. Então, e a população quer, assim, aquela coisa: vamos cortar os impostos, vamos reduzir a dívida muito fácil, promover ajuste fiscal muito rápido, privatizar muito rápido e fazer concessões muito rápido. E a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil. Eu estava falando sobre os últimos 2 anos, eu acho que foi agora, eu acho que os últimos 2 anos mostraram uma coisa super importante. Quer dizer, dada a quantidade, eu não vou citar aqui porque acho que não vale a pena, mas foram aprovadas uma quantidade enorme de reformas ao longo dos 2 anos: a reforma do ensino médio, a mudança na lei do pré-sal, etc., conteúdo nacional, etc. Uma quantidade enorme, tá certo? Não importa, que mostra o seguinte: é possível aprovar, tá certo? É necessário ter uma negociação com o Congresso. E eu acho que o governo atual conseguiu aprovar esta série de medidas, só não conseguiu aprovar a reforma da Previdência ainda, tá certo? Mas eu acho que o governo atual conseguiu aprovar porque tinha uma interlocução com o Congresso muito próxima. E isso é que é fundamental. Então, o candidato que ganhar a eleição vai ter que investir muito nessa interlocução com o Congresso, porque o Congresso brasileiro é um Congresso difícil, complicado, como qualquer Congresso do mundo, tá certo? Nos Estados Unidos também é assim, na Europa é assim. Pega o que está acontecendo agora com a coisa do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia. A discussão no Congresso do Reino Unido é impressionante, tem diferentes grupos, é difícil, a primeira-ministra Margaret May não consegue caminhar, tem que voltar atrás. O Congresso é assim é a democracia. Então, essa interlocução com o Congresso é que vai ser fundamental para aprovar as outras coisas que têm que ser feitas. Eu acho, por exemplo, o seguinte: um bom presidente, se for eleito,
é possível que consiga, com algum esforço, aprovar a reforma da Previdência, pelo menos na Câmara, até o final desse ano. Entre o fim da eleição e a que está lá, né? Se tiver interessado em aprovar, o relatório que está lá na Câmara. Com um pouco de negociação, um pouco de cuidado, acho que existe essa possibilidade. Agora, em princípio, os dois principais colocados aí nas pesquisas não estariam dispostos a governar, a conversar com o governo Temer para levar adiante a proposta. Esse é o problema. Esse é o problema. Agora, o posicionamento deles esse, né? Exatamente, esse é o problema, mas eu acho que espero que eles aprendam. Né? E conversar não significa se aliar, né? Não, conversar significa negociar, entendeu? Esse é um ponto fundamental, é isso que mostraram os últimos 2 anos. Negociar é fundamental, tá certo? Esse é o problema. Agora, voltando à questão que eu falava de todos os projetos de concessões das dificuldades, reforma da Previdência, dívida, que foi uma coisa colocada, e a questão de tributos, tá certo? Olha aqui, não existe solução fácil no Brasil. Na questão tributária, não existe solução fácil no Brasil. O Brasil tem uma dívida, acabou de ser falado aqui, tá certo? De 3 trilhões e 400 bilhões de reais. Isso é 70% do PIB do país, tá certo? Não é fácil resolver esse problema. Isso significa o seguinte, isso também não significa que é impossível. A emenda constitucional que criou o teto para o gasto público foi fundamental para reduzir o gasto com juros. Por quê? Porque o que acontece, né? Quer dizer, o que acontece é o seguinte, como é que funciona essa coisa dos juros? Toda semana o Tesouro Nacional vai lá e faz um leilão de títulos públicos para pegar dinheiro e financiar o déficit público. Tá certo? Então, é assim que aumenta a dívida toda semana. Então, você vai lá, faz o título. Quando você faz o leilão do título, os investidores oferecem um preço. Como eles oferecem um preço, quanto menor o preço oferecido, maior é a taxa de juros que o título está pagando, tá certo? Então, como é que funciona essa brincadeira? Parece uma coisa muito maluca, muito difícil. Não, é simples, é como qualquer leilão. Tá certo? Se o investidor olha para frente e acha que o preço do título vai cair, tá certo? Ele não quer comprar aquele título. Então, se ele não quer comprar aquele título, porque ele acha que o preço está muito alto, tá certo? As pouca gente oferece para comprar, o preço cai, a taxa de juros sobe. Se o investidor olha para frente e acha que o preço do título vai aumentar, ele compra aquele título porque o preço do título vai aumentar lá na frente. Ele vai ganhar dinheiro. Isso significa que a taxa de juros cai. Tá certo? Quando antes de aprovar a PEC do teto do gasto, tá certo? A evolução da dívida estava em trajetória explosiva. Tinha passado de 50% do PIB para 70% do PIB em 2 anos. Os investidores olhavam aquela trajetória e diziam, vai continuar aumentando. Isso significa que o preço do título vai continuar caindo. Não quero comprar esse título. O preço tem a ver com a confiança no país. Exatamente, e tem a ver com a demanda, oferta e procura, tá certo? Demanda aumenta por títulos bons, como é o caso dos Estados Unidos. Exatamente, quando você colocou um teto para o crescimento do gasto público, tá certo? Todo mundo olhou e falou, agora tem um teto, só pode crescer a inflação? Ora, só pode crescer a inflação, basta o PIB crescer mais que a inflação para que a dívida caia como proporção do PIB. Mas na hora que os investidores perceberam isso, eles perceberam o seguinte, olha, a dívida em algum momento vai começar a cair. E todos projetaram. Tem lá. Tá certo? Se o PIB crescer 2% ao ano em média, a dívida vai começar a cair como proporção do PIB em 2024. Ora, mas se ela vai começar a cair em 2024, isso significa que os preços dos títulos vão começar a aumentar em 2024. Mas se todo mundo sabe que o preço dos títulos vai começar a aumentar em 2024, é melhor comprar hoje que está barato, porque em 2024 o preço vai estar alto. Mas se todo mundo compra hoje, o preço sobe hoje. Foi o que aconteceu. A taxa de juros, quando a emenda constitucional começou a ser discutida, a taxa de juros média dos títulos públicos estava em 21% ao ano. Quando a emenda constitucional do PEC, do teto do gasto, foi aprovada, a taxa de juros já havia caído para 9% ao ano. Agora, Zé Márcio, tem muita gente que, em vez de buscar essa equação
de conseguir um preço melhor pelos títulos brasileiros através da responsabilidade na administração das finanças, vê outras formas, inclusive o uso de reservas cambiais, claro. É cortar mesmo, vamos lá, vamos pagar, arranjar dinheiro de onde tiver, ou então você vende as estatais e reduz a dívida, você transfere para a iniciativa privada uma série, então seria um dos caminhos colocados aí por vários candidatos, sem esquecer que alguns propõem acabar com o teto dos gastos. Vai ser um desastre, eu quero ver, acho que vai acontecer o processo inverso que aconteceu lá em 2016. As taxas de juros vão explodir. Agora, vou deixar claro o seguinte: privatizar, usar reservas para pagar a dívida não resolve o problema. Tá certo? Vamos deixar claro que o déficit público é um fluxo. O que significa isso? Todos os anos, o governo gasta 139 bilhões de reais a mais do que ele arrecada. Todos os anos. Se você privatizar tudo, suponha que dá 700 bilhões de reais, tá certo? Você reduz a sua dívida em 700 bilhões de reais naquele ano. Mas, todos os anos, você está gastando 140 bilhões a mais do que você arrecada. Então, a sua dívida vai continuar aumentando todos os anos, 140 bilhões de reais. Daqui a 5 anos, você já vai ter comido todo o espaço que você ganhou com a privatização que você fez. A mesma coisa com o uso de reservas, tá certo? Você vai lá e resolve, você diminui a dívida num determinado ano, é verdade. Mas existe um fluxo de déficit público que está sendo financiado com a dívida. Então, qual é a resposta a essa pergunta? A resposta a essa pergunta é o seguinte: a única forma de resolver este problema é arrecadando mais do que gasta. Não tem outra, é o que se chama de superávit primário, não tem outro jeito. Ou você corta muito o gasto ou você aumenta a receita. Ou você aumenta a carga tributária, tá certo? Ou aumenta a receita porque a economia cresceu mais. Mas não tem outro jeito, o resto é brincadeira. Agora, voltando àquela questão da negociação que você colocou, nós temos ouvintes aqui questionando muito isso de negociação com o Congresso, como se a mudança de governo viabilizasse a implementação de um programa sem necessidade de negociação. Inclusive falaram aqui de negociar com as raposas de sempre lá no Congresso, então as pessoas acham que apenas o voluntarismo de um candidato, de um novo presidente, poderia determinar uma alteração da forma como as aprovações são feitas no Brasil, né? Quer dizer, a história tem mostrado que o voluntarismo não tem resolvido, né? Que nós já tivemos alguns casos aí no passado, Plano Collor, a tentativa de fazer o voluntarismo da ex-presidente Dilma Rousseff, tá certo? O voluntarismo não tem sido uma boa solução. Tanto o presidente Fernando Henrique quanto o presidente Temer mostraram que negociação, o presidente Itamar Franco lá atrás, negociação faz diferença, tá certo? É o mesmo Congresso, é importante deixar claro, é o mesmo Congresso, tá certo? O Congresso está lá, mas a forma como você faz a negociação faz a maior diferença do mundo. A minha avaliação, pelo menos, é essa. Isso não significa que você vai conseguir tudo que você quer. Não. Vai ter congressistas contra, congressistas a favor, mas a forma de você aprovar as reformas que são necessárias, e são muitas as reformas, e muitas delas são dolorosas, como a reforma da Previdência, por exemplo, vai ser doloroso para um determinado grupo de pessoas, que são os privilegiados, que ganham aposentadorias elevadas, se aposentam muito cedo. Mas não importa, para esse grupo é doloroso. E faz todo o sentido do mundo que esse grupo seja contra, entendeu? Quer dizer, não adianta a gente achar que, não, aquele cara que está sendo prejudicado, é um absurdo ele ser contra, a favor do país. Não vai acontecer assim. As pessoas não são altruístas, em geral. Agora, a gente tem um problema aqui no Brasil que negociação e articulação política virou sinônimo de corrupção e roubalheira. Exatamente. Isso As pessoas não conseguem diferenciar isso. Isso é um problema. E aí o próximo governo vai ter que ter capacidade de negociação e negociar em outras bases, que não seja para distribuição de cargos, distribuição de verbas, aquele toma lá da cá. É isso que terá de marcar uma mudança efetiva na política brasileira. Concordo inteiramente. Eu acho que o próximo presidente negociar em bases diferentes, que não seja o toma lá da cá que a gente está acostumado no Congresso, ele vai conseguir negociar no Congresso e vai conseguir aprovar uma boa parte das coisas, tá certo? Não vai aprovar outras, é verdade, mas vai conseguir passar para a sociedade a ideia de que é possível fazer sem
corrupção. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Agora, a negociação teria de se dar em bases aí de racionalidade, é isso? É um programa racional para a economia, então vocês deveriam endossar. Exatamente. A ideia toda é mostrar para a sociedade o que fazer. Tá certo? Vou voltar ao exemplo da reforma da Previdência. Tá certo? Vou mostrar para você. Sabe uma coisa interessante? Nem sei se eu já falei isso aqui. A reforma da Previdência está criando uma idade mínima de 65 anos para se aposentar. Tem vários opositores da reforma que dizem que as pessoas vão ter que trabalhar 49 anos para poder se aposentar. Os pobres hoje já trabalham 49 anos para poder se aposentar. O pobre hoje se aposenta com 65 anos de idade porque não consegue se aposentar por tempo de contribuição. Então tem que aposentar por idade. Aposenta por idade, tá certo? Que é aos 65 anos a idade mínima de aposentar por idade. Acontece o seguinte, um pobre começa a trabalhar em geral com 16 anos de idade. Ora, 16 para chegar em 65, são 49 anos. Mas tem o fator previdenciário, né, Márcio, que permite que se aposente antes. Não. Quando a pessoa começou mais nova aí. Não, nada disso. O papo se aposentar por idade, você só pode se aposentar com 60. Idade, mas o pobre só se aposenta com 65 anos de idade. Porque não tem registro. Porque não tem carteira assinada, não consegue contribuir durante 35 anos. Esse é o ponto. Não consegue comprovar esse tempo de contribuição. Não consegue comprovar esse tempo de contribuição. Isso significa o seguinte, que no fundo essa reforma, o que ela está fazendo com que os mais ricos, tá certo, ajudem a financiar a aposentadoria dos mais pobres. E nós temos um contingente enorme de jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora sem qualquer registro, esses não vão se aposentar nunca. Eles vão se aposentar com 65 anos de idade. Se continuar a regra atual. De se poder aposentar só por idade. Exatamente, né, esse é o ponto. Tá porque certo? É um outro problema também que terá de ser administrado, que é isso, é a redução do número de pessoas contribuindo pelas alterações da forma de contratação, porque isso é uma realidade que nós temos em várias áreas. Aí não é só uma questão de pobre, não, é qualquer um. Isso é uma coisa que vai ter que ser resolvido por uma reforma tributária, né? Quer dizer, que é um ponto super importante. Eu acho que tem uma coisa, eu acho que a reforma trabalhista ela faz uma coisa que eu gosto do ponto de vista de produtividade, etc. De uma certa forma ela cria um certo incentivo para que a pessoa seja pessoa jurídica, tá certo? Isso significa que a contribuição para a Previdência, o cara vai decidir quanto que ele quer contribuir. Então, vai contribuir provavelmente menos do que o teto máximo, mesmo que o cara queira ter teto máximo, ele vai preferir fazer uma poupança privada. Mas isso significa o seguinte, você vai ter que redefinir a carga tributária de tal forma a compensar essa perda. Tudo bem. Mas não acho que isso é ruim, pelo contrário, é muito bom. Porque o cara, quando decide ser pessoa jurídica, tá certo? Ele está decidindo se arriscar no mercado de trabalho. Ou seja, ele vai ter que ser efetivamente competitivo. Ele vai ter ganho de produtividade. Mas não tem essa opção, não é? A maior parte tem. Tem algumas categorias aí que você entra como MEI, o microempreendedor individual, que foi uma fórmula para driblar a legislação trabalhista, né? Não. Mas é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. O MEI eu acho que deveria mudar, para transformar tudo em pessoa jurídica e tal, mas isso é outra discussão. Mas o meu ponto é o seguinte, essas novas formas de organização do trabalho, elas tendem a gerar ganhos de produtividade, porque é como se cada trabalhador fosse um pequeno empresário, tá certo? E nós sabemos que se você é um pequeno empresário, você vai ter que fazer um esforço, porque você que vai estar competindo no mercado. Abrir o seu espaço. Exatamente. E isso gera ganhos de produtividade para a economia como um todo. Entendeu? Agora, Zé, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria saber de você se você vê condição de o Brasil entrar nos eixos relativamente rápido, assim, 1 ano, 2 anos, a gente contar com uma perspectiva melhor. Você olhar o cenário econômico e falar, olha, pode dar certo. Não, eu acho que pode dar certo. Convicção, não é assim, pode dar certo porque tem potencial e tal. Não, eu acho que pode dar certo. Eu acho que se a gente continuar caminhando na direção que a gente vinha caminhando nos últimos 2 anos, com a implementação de reformas muito específicas, e aqui manter o que foi feito, tá certo? Promover uma reforma da Previdência, essa que está lá, e depois fazer outra no futuro, não importa, tá certo? Fazer uma reforma orçamentária, que é uma coisa fundamental, tornar o orçamento impositivo, de tal forma que o cara tenha que efetivamente executar o orçamento ao longo do ano e discutir, fazer do processo da discussão orçamentária um processo de definição de prioridades efetivas, de tal forma que todo mundo
mundo, todos os deputados, senadores, os partidos vão ter que explicitar em que lugar que eles estão, tá certo? Fazer uma reforma tributária que simplifique o sistema tributário de tal forma, novamente, que você seja capaz de reduzir custos com o processo tributário, tá certo? E eu acho que a reforma do ensino médio foi super importante, vai gerar uma diminuição importante na evasão escolar no ensino médio, consequentemente ganhos de produtividade ali na frente. Essa questão das creches eu acho básico, talvez você não saiba, Denise, mas o auge da capacidade de aprendizado do ser humano acontece até os 6 anos de idade. A partir dos 6 anos de idade, a capacidade de aprendizado, aprender coisas novas, não é que você fica burro, tá certo? O que os cientistas falam é que o cérebro fica menos flexível, de tal forma fica mais difícil de aprender coisas novas. Começa a declinar sistematicamente. Isso significa que, se você quer efetivamente aproveitar a capacidade de aprendizado do ser humano, tem que ser nesta faixa etária, de 0 a 6 anos. Essa é a questão das creches. Isso é fundamental no Brasil. E é uma faixa em que há carência, inclusive, de saneamento. E a questão da saúde é fundamental. Vacinação, educação, formação, alimentação. Eu acho que o Brasil tem tudo para voltar a crescer. E eu acho que esses últimos 2 anos mostraram isso, na minha avaliação. Você saiu de uma recessão O Brasil teve uma queda de PIB per capita de quase 10% em 2 anos. Isso é um fenômeno que acontece com países que estão em guerra civil. O Brasil não teve guerra civil, foi só uma recessão. Você vê a loucura que foi essa recessão. Você já voltou a se recuperar, tá certo? Em 1 ano de políticas corretas, a economia voltou a ter esse crescimento positivo. Eu acho que se a gente continuar nessa direção, a gente vai conseguir crescer 3%, 4% ao ano durante algum tempo, porque a gente tem muita capacidade ociosa. Eu acho que o país... Olha o que aconteceu no pré-sal. Tá certo? Quando você mudou a regra, a Petrobras deixou de ser operadora única, a ANP pôde voltar a fazer leilão. Olha a quantidade de dinheiro que está entrando. É espetacular, é impressionante, tá certo? O Brasil é atraente. Então, você precisa de ter regulações, instituições que funcionem. E esse é o grande problema, tá certo? Muito obrigado. Nós ouvimos Zé Márcio Camargo, economista, faz parte da equipe de Henrique Meirelles, candidato à presidência. Zé Márcio, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado a você, Denise. Boa tarde para todos.